Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Mais um dia na presença de Deus. Mais um domingo que Deus nos proporciona de estarmos na sua casa. Eu particularmente já vim de um culto de manhã muito gostoso, né? Hoje de manhã tivemos o primeiro culto ali na Casa Verde, na Casa Nova. Deus ele é Deus, né? Quando a gente pensa que não tem mais jeito, Ele entra com providência, Ele opera, Ele muda, Ele transforma, Ele renova, Ele faz a bênção acontecer conforme a sua vontade. A gente, por ter pouca fé, temos um dos grandes defeitos nossos é sermos ansiosos e queremos tudo no nosso tempo. Mas a cada dia que passa eu entendo mais que nós temos que estar debaixo do tempo de Deus. Quando a gente está debaixo do tempo de Deus, pode ter certeza, queridos, a nossa vida vai ser uma vida mais tranquila, mais sossegada. O grande problema é saber qual é esse tempo, né? É saber descansar no tempo de Deus. E eu creio no nome de Jesus que até a volta dele nós vamos aprender mais a entender esse tempo. Porque uma igreja que tem um Deus que a gente tem não pode ficar preocupada, ansiosa, ficar angustiada, né? Sentimentos que não podem fazer parte de nós, que fazem parte. É verdade que muitos de nós às vezes estamos ansiosos, estamos tristes, angustiados, né? Estamos com um pezinho na depressão, estamos com um pezinho de querer desistir, ou seja, todos sentimentos que é inerente do ser humano. Mas quem é crente não é um ser humano qualquer. Quem serve a Deus, como diz a palavra, somos estrangeiros aqui. Nós somos seres sobrenaturais, porque temos um Deus sobrenatural. Então a gente tem que começar a viver numa esfera diferente, não deixando os problemas, as dificuldades, as lutas tomarem conta de nós. Só quando o pastor Rodrigo está aqui que tem musiquinha, isso é boicote. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo. Agora ele deve estar debaixo de um coqueiro com uma água de coco gelada. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Daiane. E o ano que vem eu vou falar para ele, ó, você vai lá para Casa Verde que eu vou viajar. Glória a Deus. É benção, eu vou lá para Ilhabela ano que vem. Mas sabe o que deixa feliz? Que a gente está aqui no momento certo, na hora certa. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava, desde que ele me passou a escala dos cultos, eu falei com Deus e Deus vai nos direcionando para falar de um tipo de assunto. E eu quero falar sobre confiança, porque Deus assim nos levou a falar sobre confiança. E o Luciano queria falar sobre intimidade. O Luciano queria falar sobre relacionamento. Só que o Luciano não manda, né? Quem manda é Deus e nós vamos falar sobre confiança. E eu creio no nome de Jesus que nós vamos sair daqui entendendo que nós temos que estar sempre confiantes nesse Deus que nos chamou. Quando a gente ouve aquele salmo, todo mundo fala: pastor, é fácil falar, mas é difícil viver. Esperai com paciência no Senhor, né? Tende confiança nesse Deus que te escolheu, que te separou, né? Você é um privilegiado de estar aqui nessa noite. Você é uma privilegiada por ter sido alcançada pelo braço de Deus. Quantas pessoas estão morrendo agora, estão passando por situações ímpares, queriam estar dentro da casa de Deus e não tem força para vir, não estão aqui porque o inimigo tomou, ou porque Deus deu várias oportunidades e ela não aproveitou. Pessoas que estão longe, estão distantes, estão longe da bênção de Deus, da presença de Deus, e nós temos o privilégio de estarmos aqui louvando, glorificando, exaltando o nome de Deus. Estamos aqui debaixo da guarda de Deus. Enquanto nós estamos debaixo da guarda de Deus, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua casa, Deus cuida das pessoas que estão ao seu redor, Deus cuida do teu ministério, Deus cuida de nós, queridos. Então você é um privilegiado e eu sou um privilegiado. Então a minha confiança tem que estar sempre pautada no Senhor. Vivemos tempos difíceis, vivemos dias maus, vivemos os fins dos tempos, vivemos, mas nem por estarmos vivendo tudo isso, a nossa confiança tem que ser abalada. Nós temos que estar com a nossa confiança firme. Sabe por quê? O Senhor tem feito um milagre no passado,
faz milagre no presente e ainda tem milagre para fazer na nossa vida no futuro. Deus tem demonstrado que é conosco. Se eu pedir aqui para cada um contar uma bênção do ano 2015, eu tenho certeza que alguém vai contar. Eu sei que você vai falar assim, mas pastor, teve muito mais dificuldade, mas também teve bênção. O crente, o cristão só é formado através das provas, através das lutas, através das dificuldades, através dos problemas. Só assim que a gente é formado. Porque muitas pessoas, quando começa, né, o barco começa a balançar, na hora que a dificuldade começa a bater na tua casa, o que acontece? A gente quer parar, a gente quer desistir, quer abrir mão, quer largar tudo. Por quê? A gente quer ter o costume de viver tudo no bem bom, mas não é assim, queridos. Nós estamos em guerra. Nós vivemos numa guerra constante, uma guerra espiritual. É se ir para o céu ou ir para o inferno. A batalha é tremenda, a gente nem percebe o tamanho da luta. Por isso que a gente aprende na igreja, está sempre em oração, está meditando na palavra, está buscando o que Deus quer para a gente. A gente tem que parar de ser aquele crente que só está na igreja porque está querendo receber o melhor de Deus. O melhor de Deus você já recebeu, que é a salvação. Deus já escreveu o teu nome no livro da vida. Esse é o melhor presente que você tinha que ter recebido, já recebeu. Agora a grande chave da questão é conseguir chegar até o fim salvo. Porque todo mundo aqui já foi escrito o nome no livro da vida. Tem alguém que não é crente aqui? Todo mundo aqui já está com o nome escrito lá. Ninguém, e naquele livro não tem como apagar. O seu nome está lá. Só pode uma coisa fazer aquele nome sair de lá. É o diabo? É as legiões? É a vizinha? É o familiar que vive torrando a paciência? É o irmão que às vezes mais apurrinha a gente, o irmão ou a irmã, do que as pessoas do mundo? Também não. É o seu chefe que não para de pegar no teu pé? Não. A única pessoa que te tira da presença de Deus e faz você não chegar lá naquele dia é você. Porque nem Deus quer tirar o teu nome dali. Porque a Bíblia diz assim: nós somos escolhidos. O Senhor nos escolheu, não foi nós que fomos, né? O privilégio falando, foi eu que escolhi Jesus, não. Foi Ele que te escolheu. Desde o ventre da tua mãe você foi gerado como um projeto de Deus. E esse projeto está em evolução. Esse projeto está em crescimento. E nós estamos aqui hoje para crescer mais um pouquinho. Sabe por quê? Nós vamos chegar na altura e na medida e na estatura perfeita que Deus quer para nós. Nós vamos ser uma igreja sadia. Nós vamos ser homens e mulheres de Deus, ganhadores de almas, discípulos de Jesus, fazendo a vontade plena que a palavra pede para a gente. Eu não sei se eu vou ver ele mais 2 anos, mais 10 anos, mais 50 anos. Eu não sei, eu não consigo saber disso. E nem você. Mas uma coisa eu sei, que os anos que eu tiver para viver, eu quero viver servindo e adorando o meu Senhor. É essa certeza que você tem que ter, queridos. Não importa se os filhos estão dando problema, não importa se está faltando dinheiro, se o casamento está uma ruína. O importante é que sua fé não esteja abalada por nada, ela esteja enraizada na palavra. Porque se você ainda acreditar nessa palavra, pode ter certeza, o teu casamento vai melhorar, os teus filhos vão ser salvos, a tua vida financeira vai mudar. Porque você não vive mediante problema, você vive mediante a palavra. E a palavra é o nosso alicerce. Ah, pastor, me explica isso aí. Vou explicar um pouco agora, mas você tem que meditar na palavra. Né? A gente não é que nem os católicos que tem que correr atrás do santo. Aqui é o contrário. Aqui a gente fala com Deus direto e as bênçãos correm atrás da gente. É diferente. Lá tem que pagar a promessa, né? Tem que fazer um monte de coisa, acender vela. Eu lembro que eu fui católico, acendia a vela, andava de joelho, né? É o modelo da religião católica. E a única diferença que faz do católico pra gente é as imagens. E você pode perceber que tem muito padre que parece pastor, que está chegando lá, né? Está chegando, até o Papa hoje em dia é um Papa diferente, né? Um Papa já meio evangélico, esse Papa, né? Por quê? Porque a igreja católica era a primeira igreja, era a igreja cristã, e foi se corrompendo com o tempo. Aí precisou de um padre corajoso, que foi Martinho Lutero, para acabar com tudo e começar de volta o evangelho ser pregado legitimamente. Ou seja, você vê,
Foi como a gente está muito enraizado com a Igreja Católica. A Igreja Católica começou, aí se perdeu. Para ter um começo da Igreja Evangélica, quem começou? Um padre, que foi Martinho Lutero. Então, por isso que eu não gosto de falar de religião, porque tem muito católico que acha que vai ser salvo e tem muito crente que vai para o inferno. Está na igreja por estar, porque não está obedecendo a palavra. O segredo não é religião, o segredo não é poderoso Deus, a igreja aqui da esquina, a Assembleia Presbiteriana, Batista ou Metodista. O segredo é a igreja do Senhor Jesus, que vive a palavra e não se preocupa com placa, não se preocupa com multidão, não se preocupa com o que acontece do lado direito e do lado esquerdo, se preocupa em cumprir a vontade de Deus. Aí sim, o Espírito de Deus vai nos conduzindo a fazer a vontade dele. E por que hoje Deus me levou a falar sobre confiança? Porque olha que coisa, só estamos em irmãos aqui, só estamos em crentes aqui. E nós vivemos um tempo que a nossa confiança ela tem sido muito testada, né? Porque hoje em dia, quer ver? Fazer um teste. Olha como é que está a nossa confiança, fica meio abalada. Quem nesse ano de 2015 pensou em desistir, pensou em parar e abrir mão? Levanta a mão. Levanta a mão e deixa a mão levantada. 10 pessoas pensaram em parar. Agora eu vou contar quantas pessoas tem. Quase 40% da igreja pensou em parar. Ah, pastor, eles são fracos, eles não estão firmados. Isso os super crentes vão falar, né? Porque o que tem hoje em dia é muito super crente. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele conhece tudo. Ele é o cara. Esse irmãozinho não está com nada, na fé dele, que é isso, não tem experiência. Hoje vivemos um tempo de uma igreja que aponta, não uma igreja que acolhe. É uma igreja que julga, não é uma igreja que auxilia. É a igreja geral. Eu louvo a Deus que quando começou a história dessa igreja, a igreja de Guarulhos, a EPD de Guarulhos, nós começamos em uma oração, eu e o pastor Rodrigo, a missionária Daiane, minha esposa, para ver se a gente ia se unir, se ia ter uma aliança entre nós, porque o nosso ministério já tinha uns 4, 5 anos, e tudo que estava no meu coração também estava no coração do pastor, e nós se unimos. Porque graças a Deus, querido, por que Deus nos chamou aqui para estar na terra? Para passar por... A gente é passageiro? A gente é passageiro. A gente não é nem cobrador nem motorista, a gente é passageiro. Por que a gente é passageiro? Nós estamos de passagem nesse mundo para fazer uma coisa, além de adorar a Deus, a trazer mais pessoas para serem passageiros dessa viagem. O grande segredo é trazer mais pessoas para estar junto conosco. Só que hoje em dia, como eu falei para vocês, vivemos uma igreja diferente, que todo mundo pensa em si. E não é a igreja de ser crente, não é a igreja de ser servo, não é a igreja do ser, é a igreja do ter. Eu posso não ter nada e continuo adorando a Deus. Eu posso não ter bens materiais, eu posso não ter um bom casamento, eu posso não ter filhos que me obedecem, eu posso não ter um chefe legal, eu posso não ter várias coisas, mas eu sou servo de Deus, porque eu não preciso de ter nada disso para continuar sendo servo de Deus. Hoje eu falava de manhã na igreja, olha que como Jó era diferente. Jó perdeu os filhos, logo 10 de uma tacada. Tinha 10, perdeu os 10. Aí, depois dos filhos, perdeu o dinheiro. Depois de todo o dinheiro, que ele era um homem muito rico, ele perdeu o quê? A esposa. Depois da esposa, ele perdeu a saúde. Só faltava perder o quê? A vida. Perdeu tudo. E como que Jó estava? Firme. Sabe por quê? Jó não era aquele cara que era o cara de ter. Ele era. Se você pegar lá, olha que coisa linda. Eu vou até abrir aqui para mim não errar as qualidades desse homem. Jó capítulo 1, verso 1. Jó está antes de Salmos. Facinho. Glória a Deus. Olha o que diz o capítulo 1 do livro de Jó. E o versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz,
cujo nome era Jó, e ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Eu vou repetir: Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Coisa linda, né? Quem se encaixa nessas qualidades, levanta a mão e dá um grito de glória. Difícil, né? A gente pode ter duas dessas qualidades aí, né? Mas nós vamos ter, no nome de Jesus. Nós vamos ser sinceros, vamos ser retos, vamos ser tementes a Deus, vamos se desviar do mal. Porque isso é o básico que a gente tem que ter. Aí você vê qual que foi a recompensa de Jó. Pô, o cara era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Ele tinha que ter uma casa própria, né? Ele tinha que ter uma fazenda boa, tinha que estar de jatinho, tinha que ter, né, as melhores festas, né? Querido, ele já tinha tudo isso. Ele já era rico, ele era um dos homens mais ricos da época. Mas a riqueza não era aquilo que pegava, não estava dentro do coração de Jó. O que estava no coração de Jó era a presença de Deus. Então, quando ele perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, que era aquilo que ele amava, perdeu a esposa querida e perdeu a saúde, eu poderia falar que a mulher dele, antes de largar ele, ela falou o que para ele? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele fala assim: como falas, uma louca mulher? No saí do ventre da minha mãe, e no eu voltarei. Ou seja, eu não estou apegado com nada neste mundo. Eu vim aqui adorar o Senhor e estou aqui adorando ao Senhor. Então a gente tem que ter a consciência que Jó, ele tinha todos os motivos para chutar o pau da barraca, em querer desistir. Mas aquilo, sabe o que fez? Fez ele ter mais força, fez ele ter mais garra para continuar adorando a Deus. Aí, passados muitos anos, alguns amigos chegaram perto para ele para querer questionar. Porque quando a gente está passando por um momento difícil, era tão legal chegar essa pessoa assim: filho, eu estou com você, abraçar você e falar assim: olha, o que você te precisar, eu estou do teu lado. O que você puder contar comigo, eu estou aqui. Não é legal ouvir isso? Só que nós, pessoas, são o contrário. Elas chegam perto de você: ó, o que você está passando? Olha, pode contar comigo, mas fala aí, o que aconteceu? Me conta o detalhe, né? O que foi? Alguma coisa aconteceu, nada acontece por acaso. Por que você está careca? Por quê? Cortou o cabelo? Caiu o cabelo? O que aconteceu? Não é assim? Quer saber o porquê? Ela vai te instigando. Você dá risada, né, Fábio, que eu estou falando ao Ricardo? Aí o que acontece? As pessoas não chegam e falam assim: eu não quero saber o que você está passando, eu não quero saber se você pecou, eu não quero saber o que você fez, eu quero saber que você é servo de Deus, e eu estou aqui com minhas mãos aqui, ó, abertas para tocar em você e falar: eu estou contigo, Deus está contigo, e essa situação vai passar porque você serve a Deus. Essa é a atitude correta. Mas como eu falei, vivemos um tempo de uma igreja que julga, não acolhe. Mas louvamos a Deus que nós estamos numa igreja que acolhe. E uma das minhas orações é a oração no sentido de que nós, você como membro do corpo de Cristo, como servo de Deus, vocês, e nós como servos de Deus também, precisamos ficar nessa mesma posição. Porque o que acontece? Quando a igreja começa a crescer, né, as pessoas vinham e a multidão vinha, às vezes, né, quem está na frente dá uma rabiada, né? Por quê? Porque o inimigo, ele tenta sempre achar uma brecha para entrar em nossas vidas. O inimigo fica assim, ó, de binóculo, 24 horas esperando você dar uma brecha, você sair do centro da vontade de Deus. Para quê? Para te dar uma rasteira espiritual, para que aí ele possa ter legalidade para mexer na tua vida, mexer na tua casa, mexer em toda a tua família. Mas a gente vai sair daqui hoje com algumas ideias, porque eu sei que vocês têm aprendido a se posicionar como crente, a ter uma vida diferente. A Bíblia diz assim: sem santidade nós não veremos. Santidade quer dizer o quê? Separação. Dá para ser torcedor do Corinthians e do Palmeiras? Não dá ou não? Dá para ser loira e morena no mesmo tempo? Hoje em dia acho que até dá, né? Pinta o cabelo metade loiro e o cabelo moreno. Eu vi uma mulher com cabelo roxo e cabelo rosa esse dia. Falei: rapaz, essa mulher não veio desse planeta. Mas não dá para ser loiro e moreno. Ou é loiro ou é morena. Tem coisa que não tem como. Dá para servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo?
Quem serve a Mamon, serve a Mamon, irmão. Quem serve a Deus, serve a Deus. Mamon é o Deus da riqueza. Então, ou seja, ou você faz uma coisa bem, ou você não faz. Porque quem fica no meio termo, o que Deus faz? O que Deus faz? Vomita. Deus não gosta quem fica em cima do muro, queridos. Deus gosta quem tem compromisso com Ele, quem é grato a Ele, quem obedece a Ele, como foi lido aqui. O segredo não está no sacrifício, o segredo está na obediência. Sacrifício de vez em quando é bom, mas obedecer é muito melhor. Aí, vivendo nesse tempo de falta de confiança, de medo e de preocupação, eu fico imaginando que se os discípulos que estiveram com Jesus tiveram medo, tiveram falta de fé, imagina a gente, né? Então o texto que Deus me deu nessa noite se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22. Isso aqui foi só para a gente entender um pouco do que Deus quer fazer. Que eu estou tão feliz. Vou começar a contar os testemunhos que Deus tem feito. Eu ia ficar o culto todo contando as bênçãos que Deus fez. Nós estávamos com uma igreja prestes para ser fechada. Uma mulher do nada pediu um salão. Deu um mês para a gente sair. E a gente procurou salão para tudo que é lugar e não conseguia achar o salão. A gente não tinha o dinheiro para alugar o salão. A gente não tinha condições nenhuma para poder mudar. Estava a situação totalmente ao contrário. Estava tudo negro. Mas a Bíblia diz que o sol da justiça brilha para os servos dele. E quando eu pensei, na verdade a gente pensou, né? Eu falei com a Fabi, falei, olha, se não tiver saída, a gente fecha a igreja. A gente pode ir para Guarulhos ou ir para Pirituba, né? Temos a igreja lá em Pirituba e tem a igreja de Guarulhos. Guarulhos é perto da minha casa, então eu falei, Guarulhos vai ser, show de bola, né? Não demora 5 minutos, né? Rapidinho eu tô aqui. Aí ela falou, e Pirituba? Eu falei, Pirituba já é mais longe do que a casa onde a gente está, né? Pirituba é lá no fundão. Mas eu falei para ela, Deus sabe todas as coisas. Meu coração sempre esteve tranquilo, sabe por quê? Faz 20 anos que eu estou nessa caminhada. E faz 20 anos que Deus sempre mostra que é Deus na nossa vida. Faz 20 anos que eu vejo que Deus, Ele não perde batalha. A igreja é dele, a casa é dele, a obra é dele, nós somos dele. Você acha que a gente ia perder? Não ia, queridos. Deus fez. Da onde a gente menos esperava chegar o dinheiro. A igreja daqui ajudou. Alguns irmãos de outro lugar ajudou. A nossa proprietária era uma membro da igreja, né? Ela era dona do salão e membro da igreja. Nós fomos embora, tínhamos que deixar a cadeira, deixar alguns instrumentos. Dá vontade, né? A pastora ficou olhando para mim. Contar testemunho é gostoso, né? Contar o que Deus faz, né? A Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Quando alguém te humilha, quando alguém que te coloca para baixo, a gente não fica triste, não quer chorar, ou senão às vezes quer dar umas porradas na pessoa, não é assim? Sabe o que Deus faz? Deus nos surpreende quando a gente deixa Deus agir. A mulher fez algumas injustiças. O que eu falei para a igreja e para minha esposa? Falei, querida, deixa ela fazer tudo o que ela quiser. A igreja é de Deus, o dono é Deus, vai fazer tudo do jeito dele. Antes de a gente inaugurar o culto hoje, eu ia pegar 20 cadeiras emprestadas aqui da igreja, que está guardada ali, que não cabe aqui. O pastor emprestou, nem precisou. Ganhamos 40 cadeiras novas, zero. Os instrumentos que pegaram, nós ganhamos aqui também. O que faltava, Deus foi dando. Sabe por quê, queridos? Quando alguém toca no que é de Deus, ela não está arrumando confusão comigo, com a pastora, com algum de vocês. Ela está arrumando com Deus. Porque se alguém toca em você, quem que é teu advogado? Quem que é o teu advogado? O teu advogado é Jesus. Teu advogado, se você acontecer alguma coisa com você, quem é o teu advogado? É Jesus, querido. Não adianta correr para o doutor Sérgio Moro, para não sei quem, né, que é o Luiz Flávio Durso. Não vai resolver nada. Dobra o teu joelho, fala com ele, pode ter certeza, ele vem e a vitória é certa, queridos. Nós temos um advogado que não perde. Então eu estou contando esse testemunho para dividir com vocês que a nossa confiança estava no Senhor. E Ele respondeu e abençoou. Só que eu vou falar para você, muita gente pensou em abandonar o barco nesse meio tempo. Foi um mês que o barco estava assim,
Tem uma musiquinha que fala, como é que é a musiquinha da Gisele Cristina? Como é que é? O barco, como é que é? Vocês cantam? Pode cantar. Amém. O vento me cercou, o medo. Então a gente vai falar sobre medo e sobre falta de fé hoje. Olha o que a palavra diz no livro de Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, ou seja, às 3 horas da manhã, Jesus se dirigiu para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram-se, ficaram com medo e começaram a dizer: é um fantasma, e gritaram mais alto com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Então eles se aproximaram, aqueles que estavam no barco, e adoraram a ele, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Queridos, essa passagem é conhecida. Eu adoro essa passagem, porque eu sirvo um Deus que anda sobre as águas. Eu sirvo um Deus que atravessa a parede. Eu sirvo um Deus que está aqui hoje operando em nossa vida, e está lá em Ilhabela guardando o nosso pastor. Eu sirvo um Deus que está lá no Japão visitando pessoas agora. Eu sirvo um Deus que está livrando pessoas do Oriente Médio, que estão com a corda no pescoço, que iam morrer, mas Deus está dando livramento lá agora. Eu sirvo um Deus que está em todos os cantos, que o olho dele está sobre os justos e está sobre os injustos. Eu sirvo um Deus que guarda a nossa vida. Eu sirvo um Deus que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de agora. Eu sirvo um Deus que tem um nome que diz assim: Todo-Poderoso é o nome do nosso Deus. Ele tem um nome tão maravilhoso, que ele é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Ele é o Deus forte, ele é o Príncipe, ele é o Rei, ele é o Senhor. Ele é aquele que verdadeiramente não dorme, nem tosqueneja. Ele guarda a nossa vida em todo o tempo. É esse Deus que a gente serve, que está à disposição da gente. Falta só a gente falar com ele, conversar com ele. Esse coração é tudo, queridos. Hoje eu falei na igreja: você quer ser vitorioso? Aqui, ó, joelho no chão te dá vitória. Quer mudança de vida de alguém na tua casa? Começa a fazer um propósito e orar pela essa vida. Vê se não quebra correntes e quebra cadeias. A oração é a chave mais poderosa que um crente pode ter. É que hoje em dia a gente não aprende muito a orar. A gente chega na igreja: Senhor Jesus, obrigado pelo culto, abençoa esse culto de hoje, obrigado lá. Fica 3 segundos, 10 segundos. Não tem o costume de orar nem quando entra na casa de Deus. Na nossa casa, então, nem ora sentado, deitado, de pé. Pode orar de qualquer jeito, irmão, não importa o jeito de orar, o importante é orar. Mas quando a gente dobra o nosso joelho, começa a doer o joelhinho, incomodar o joelho, pode ter certeza que tem diferença. Porque senão Deus não dizia na palavra dele. Não sou eu que estou dizendo. Jeremias escreveu um versículo que diz assim, que eu falei hoje de manhã também lá: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas o quê? E firmes que não sabes. Olha, segredo, tem segredo de Deus aí. Olha o que ele diz lá no livro do Novo Testamento: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem,
É o quê? São as coisas que Deus tem preparado para nós. Sabe o que eu entendo com isso? Tem surpresa de Deus que a gente nem imagina preparado para as nossas vidas, queridos. O nosso Deus é tão grande, está preparando grandes coisas. O Fernandinho canta, né? Grandes coisas estão por vir, né? E vai vir mesmo, sabe por quê? Promessa de Deus para a tua vida. Até hoje estava meio difícil, mas amanhã a providência chega. Pode ser que a semana que vem, daqui um mês, eu não sei, mas que ela vai chegar, ela vai chegar. Esses discípulos, você lê um pouco aqui, um capítulo antes, olha a situação. Eles estavam todos juntos, Jesus pregando, e Jesus pregava muito, viu, irmãos? Falando, tinha uma multidão. Já chegaram, sai do foco aqui, não tem foco nenhum aqui também, né? Eu sou da Globo, irmão. Eu sou da televisão de Jesus, então se não pegar não tem problema. Aí o que acontece? Eles estavam ali no campo, chegou a hora e já era hora de o pessoal ir embora. Só que Jesus não despede ninguém vazio espiritualmente nem fisicamente. Estavam todo mundo com fome. Um capítulo antes dessa passagem estava dizendo sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então os discípulos acabaram de ver o milagre da multiplicação. Quem já viu algum milagre aqui, levanta a mão. Coisa linda ver milagre, não é? Eu lembro que o primeiro milagre que eu vi, assim, forte, foi um homem levantando da cadeira de roda. Eu fiquei chorando acho que uns 15 minutos. O poder de Deus me tomou conta, eu não conseguia parar de ver aquele homem dando passo por passo. A perna dele era tão fina como esse microfone. Ele era 10 anos paralítico. E aí, cada passo que ele dava na igreja, a igreja, nossa, uma coisa, porque é um milagre, é uma coisa sobrenatural. É todo dia que a gente vê paralítico andando? Não, é todo dia, não é para hoje. Na verdade é quase não vê, né? Primeira coisa, a gente não traz os paralíticos para a igreja. Como é que eles vão andar? Eles não estão aqui? Tem que trazer. Convidar eles. Verdade? Ah, Deus não está mais curando o cego. Já pegou algum cego que trouxe ele aqui? Já orou por algum? Não vai logo. Jesus precisa de agente. Não é de agente, é de agente. Você é um agente de Deus. Deus te deu uma marca sobre você. E essa marca da promessa que é em você é uma responsabilidade de você ser um agente do Senhor Jesus. Você está a serviço do Senhor Jesus. O 007 tem licença para matar. Você tem licença para dar vida. Ser um ganhador de vidas. Então é difícil parar. Não vai nenhum paralítico vai andar aqui. Não veio ninguém, né? Não tem um monte de ex-usuário de droga sendo salvo aí porque vocês estão fazendo o trabalho? Não tem? Por quê? Vocês estão fazendo trabalho. Se não estivesse fazendo, eles estavam drogados lá ainda. É fato. Por isso que a igreja não é aqui dentro. Igreja é lá fora. Igreja significa eclésia. Eclésia é palavra grega significada chamados para fora. A gente foi chamado para ir para fora. Aqui é o lugar de a gente se abastecer, aprender a palavra, entender o que é ser crente, ser discípulo de Jesus e sair daqui bombando lá fora, ganhando vidas, dando testemunho na nossa família, na nossa casa. Então esses discípulos aqui viram um milagre da multiplicação dos pães. Aí Jesus fala para eles assim: parada é o seguinte, estava cansado. E geralmente quando a gente está cansado a gente faz o quê? Dorme. Alguém está aqui comigo? Dá uma glória a Deus. Só para saber se não tem ninguém dormindo. Quando a gente está cansado a gente dorme. Jesus quando estava cansado, sabe o que ele fazia? Ele subia no monte para orar. Porque ele queria estar revestido mais. Ele precisava subir no monte para orar? Mas por que ele fazia? Porque ele queria ter comunhão com o Pai. Ele estava com o Pai. Quando ele veio para a terra, ele veio como um homem. Ele queria ter esse contato com o Pai. E ele subia sozinho, irmão. Não ia de multidão, não. Não ia com pandeiro. Não ia com um monte de coisa, não. Ele ia orar, irmão. Ele ia conversar com Deus. Diferente. Hoje em dia os pessoal vão no monte para ter culto no monte. Hoje em dia a vigília é oração. É passar a noite orando. Hoje em dia não é vigília. Hoje em dia é culto de noite. Vai no culto, o cara prega 2 horas, aí, pau! Mas os valores se inverteram, por quê? Porque quem gosta de orar a noite inteira, queridos,
Aí você vai lá no culto, recebe umas palavras fortes, é óbvio que é gostoso, e a palavra de Deus é bom demais. Mas não é mais vigília, é culto à noite. Porque é um monte de gente cantando e um monte de gente pregando. E não tem oração. A oração é o pastor que ora rápido ainda. Acabou a oração. É sério isso, irmãos. Eu conheço uma igreja ainda que faz vigília de oração. Lá no Belém, na Assembleia de Deus, na sede, a terceira segunda-feira, por uma vez por mês, eles fazem terceira sexta-feira do mês. Eles, todo mês, faz 100 anos que está lá essa vigília. E lá, quer que eu te fale? O Belém é a maior igreja do Brasil, tem 12 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Você vai lá na vigília, irmão, se tiver 500 pessoas na vigília é muito. A igreja cabe 6 mil pessoas, lá tem umas 500, 400. Porque quem gosta de orar, irmão? Mas pergunta para as 500 pessoas que estão sempre lá, é sempre os mesmos, como é que é a vida deles. Porque a gente não quer abrir mão dos nossos prazeres, a gente não quer abrir mão dos nossos deleites. Esses homens aqui estavam caminhando com Jesus, viram Jesus multiplicar o pão e peixe, estavam assim, ó. Aí Jesus fala para eles assim, ó, eu vou orar. Esse cara vai orar? Falou, vou orar. Pode ir embora, pega o barco, vai para o outro lado, depois eu encontro vocês. Aí eu fico imaginando, ele deu uma ordem, e ordem dada é o quê? Ordem cumprida. O que eles fizeram? Obedeceram, pegaram o barco e ó, foram embora. Mas será que ninguém pensou, mas como é que ele vai encontrar com a gente se nós estamos no barco e só tem um barco? Alguém deve ter pensado. Alguém deve ter falado, não, ele vai pegar o barco emprestado de alguém. A Bíblia diz que eles pegam o barco e vão embora. Quando foi na quarta vigília da noite, às 3 da manhã, Jesus desce do monte. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro a esses discípulos. A Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas e vai até o encontro a eles. Só que antes de chegar a ele, a Bíblia conta que o vento era o quê? O vento era o quê? Contrário. O vento era um vento forte. Estava balançando o barco. E os discípulos já estavam preocupados. Os discípulos estavam com medo. Porque o que acontece? O que nos dá segurança? É quando o líder está ali, né, irmão? O pessoal não diz assim, quando o chefe sai, como é que é, os ratos, como é que é, quando o gato vai embora, os ratos fazem a festa? Não é assim, lá na empresa do Fábio, quando ele não está lá, meus motoqueiros põem... É que agora a Janaína está lá, né, mas... E antes? Quando o pastor não está, não fica mais leve, mais light um pouco? O pastor não sai, não. O pastor não está, eu vou, né? Vou até cantar 2 músicas agora, vou dar né? Vou fazer um xereve ali. A gente fica um pouco mais livre, só que a gente é dependente, né? O que eles ficaram? Ficaram com medo porque quem é o dono da vitória, o dono do milagre era Jesus, irmãos. Jesus estava começando a ensinar eles a ser dependentes dele, sim, mas eles serem ousados, a acreditarem, a terem fé, a terem confiança. O que acontece? O vento começou a ficar contrário, eles começaram a temer. Aí Jesus começa a andar sobre as águas. Quando eles olharam para aquela situação, o que a Bíblia diz? Eles pensaram que era o quê? O fantasma, irmão, tudo escuro, 3 da manhã, uma tempestade caindo. Só que eu imagino o quê? Tudo bem, você pode até pensar que é um fantasma, é um espírito. Mas eles perguntaram, né? A Bíblia diz que eles gritaram com medo. Jesus responde. O que Jesus responde? Filhos, não temam, sou eu. Ou seja, Jesus dá uma resposta. Nunca a gente vai ficar sem resposta, guarde isso. Você nunca vai ficar sem uma resposta. Se você falar, você clamar, você gritar, você falar com Deus, pode ter certeza, vai vir a resposta de Deus. Ah, pastor, está demorando, vai chegar, ela vai chegar na hora certa. Aí sabe o que Jesus fala? Não tema, sou eu. Eles acreditaram? Sabe por que não acreditaram? Porque o medo é a ausência de coragem. O medo abala a nossa confiança e abala a nossa fé. Eles perderam a confiança, perderam a fé naquele momento. Não é ele, não pode ser ele, não é ele, é um fantasma. Aí Pedro era mais inteligente, era mais entrão, falou: se é tu, Senhor, manda eu descer. Porque Pedro falou: se for Jesus, eu vou descer e vou andar sobre as águas. E o que aconteceu? Pedro desceu, irmãos. E a Bíblia diz que ele desce e começa a andar sobre as águas. Sabe o que eu entendo com
com isso nos dias de hoje? Deus quer que a gente seja crente sobrenatural e a gente ande sobre as águas que estão aí. Querido, as águas simbolizam os nossos problemas, simbolizam as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas nessa noite, Deus está te dando ousadia, coragem para andar sobre os teus problemas, sobre as tuas dificuldades, porque Ele está no controle e no comando de tudo. Aí Pedro anda. Rapaz do céu, você imagina, uma tempestade e Pedro andando sobre as águas e Jesus vindo em direção dele. Deve ter sido uma cena linda, deve ter sido maravilhoso. Mas o que? Tem uma prova, sempre tem prova, irmãos. Sempre vai ter uma situação difícil, você que está assistindo aí. Que às vezes tem gente agora está alcançando pela internet também, né? A gente não está pregando, daqui a pouco vai estar pregando para outros países, já está pregando para outros países. Quando joga no YouTube vai para o mundo inteiro. Eu nunca me esqueço, um dia eu estou no programa de rádio, o telefone toca. Aí eu falei assim: alô, bom dia, quem está falando? Aí a irmã falou assim: é a irmã Gorete. Eu falei: Gorete, tudo bem, querida? Você está falando da onde? Ela falou: estou falando da França. Eu falei: da França? E você está ligadinha? Ela falou: estou ligadinha. Aí ela falou assim: vou contar como é que é as coisas, pastor. Eu falei: pode contar. Eu estava em casa, eu moro aqui na França, e lá o horário, acho que é 5 horas para frente, 5 horas para trás, sei lá. Era horário distante do nosso. E ela falou que colocou no Google a palavra gospel. Google, gospel. E a primeira coisa que apareceu foi Estação Gospel, que era nosso programa de rádio. Aí ela clicou em cima. Quando ela clicou em cima da Estação Gospel, quem que ela ouve? Eu estava falando ao vivo. E ela falou que Deus começou a falar com ela, ela pegou o telefone e ligou para poder falar. Na primeira vez que eu falei com a Gorete, falei: Gorete, não foi à toa que você conseguiu ligar, né? Que é difícil ligar, né? Para a rádio, quando a gente ligando. Ela falou que Deus incomodou ela de ligar. Aí eu falei alguma coisa da parte de Deus para ela, e Deus me deu algumas palavras para a vida dela e de algumas pessoas, e passei esse recado para ela. Ela desliga o telefone, nunca mais da Gorete, mano. Gorete sumiu. Passados 2, 3 meses, quem liga de novo na rádio? A Gorete. Oi, pastor, sou a Gorete da França, não sei se o senhor lembra de mim. Eu falei: lembro, tudo bem? Eu estou ligando para contar um testemunho. Eu falei: pode contar. Tudo aquilo que o senhor falou se cumpriu na vida do casal, se cumpriu na minha vida. Eu estou ligando para contar o testemunho que Deus operou maravilhosamente. Aí eu falei: toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Continua ouvindo o nosso programa, divulga o nosso programa aí. Aí o programa chegou na Alemanha. Aí tinha um português chamado Joaquim que ouviu o nosso programa. Tinha um japonês chamado Fujimoto, né? O cara mandava um e-mail para a gente. Tinha gente do mundo inteiro ouvindo o programa. Eu conheci o Rodrigo através do programa, que ele foi cantar lá no programa. Porque Deus tinha dado uma promessa para mim, queridos. Em 1995 eu estava na penitenciária do estado de São Paulo. O evangelista me abraça e fala assim: irmão Luciano, Deus manda eu te dizer uma coisa. Você vai ser um pregador do evangelho, e você vai pregar o evangelho nos 4 cantos desse mundo, e Deus vai te usar para salvar vidas através da palavra dele. Eu nunca me esqueci, ele me abraçou e me falou isso. Eu guardei essa palavra. E quando eu comecei a fazer o programa de rádio, e os países começaram a ligar para o programa, Deus falou: eu não falei para você que eu ia te tirar daquele lugar, ia fazer você um pregador, e a tua voz ia chegar nos 4 cantos do mundo? Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Demorou exatamente uns 15 anos para se cumprir, mas se cumpriu. E aí, queridos, a Gorete liga com o testemunho, ficou amiga. Passado mais uns 2 anos, quem sai da França e vem para o Brasil? A Gorete. Foi lá na Poderoso Deus da Casa Verde comer um churrasco com nós e dar um glória a Deus com nós. Por isso é importante a tecnologia, né? Hoje nós estamos sendo alcançados. Eu tenho certeza que Deus está operando milagre para quem está assistindo essa mensagem, ou que vai assistir. Não sei se vai ser amanhã, depois de amanhã, mas tem um testemunho de milagre para a vida de você que me ouve. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Guarde isso, aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus atemporal. Um dia para o Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pode ser que alguém que vai ver essa mensagem daqui 2 meses e vai ser alcançado. Sabe por quê? A fé dela não vai ser abalada, porque a nossa fé que estamos aqui hoje não vai ser mais abalada. Deus vai firmar os teus pés na rocha. Você não vai mais titubear, nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ficar de pé na presença de Deus. O vento bateu em Pedro. O que aconteceu com Pedro?
Ele afundou. O vento bateu, é que o ventilador, aquele engenheiro que colocou aquele ventilador é um engenheiro baterista, irmão. Porque ele só fica pro baterista aquele vento. Isso é um engenheiro baterista. Eu vou profetizar um engenheiro do púlpito, para vir só pro púlpito. Então o que acontece? O vento, ó, tá chegando aqui. Quando o vento bate, dá medo, né, irmãos? Quando você tá calor aí, não tá? Quando o vento, você tá louco por um vento aí, né? Pedro estava andando sobre as águas, em vez de ficar, ele podia estar que nem Davi. Davi, quando quis buscar a arca da aliança, ele voltou como para Israel? Pulando de alegria, saltando de alegria. Pedro não, estava andando em cima da água, irmão, travado, passinho por passinho. Bateu o primeiro vento, quando ele afunda, ele fala: Senhor, me salva. Jesus estende a mão, coloca eles de pé na água de novo. Eles vão andando até o barco. Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Não duvidem. A fé é o firme fundamento do quê? As coisas que não se vê, mas as coisas que se esperam. Espere no Senhor. A providência está chegando. A Bíblia diz: a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Depositai tua esperança em Deus, a tua confiança em Deus. Pode ter certeza, pode vir um terremoto na tua casa, pode acontecer o que for, Deus está no controle, você não vai ser atingido. Deus vai operar maravilha, porque Ele é Deus e foi Ele que te escolheu. Você foi chamada e chamado para ser serva eleita dEle. Então não tema. Hoje na igreja teve 5 testemunhos. O primeiro testemunho, que eu não lembro da ordem, mas ele foi assim: a irmã foi fazer a entrega de marmitex, 200 marmitex. Encostou o carro em Santana, uma batida monstruosa. Ela estava no farol, carro emprestado, para caber as marmitex, era tipo uma Fiorino. A batida bate do lado direito, bate do lado esquerdo, e elas não são atingidas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Primeiro testemunho. Outro testemunho, nosso irmão, vocês conhecem ele, Eduardo, toca guitarra na igreja, evangelista. Foi passar o Natal na casa do tio. Pegou o filho e a irmã, deixa na porta do apartamento, que eles estavam com os comes e bebes lá, né? Para entrar, e ele foi procurar uma vaga para estacionar. O que acontece? Ele viu um velho no chão e 2 pessoas numa moto. Ele pensou que os caras tinham atropelado o velho, foi sair do carro para poder ajudar. Chegou lá, era um assalto. O cara enfia o revólver da cara dele, rouba o que ele tem e diz para ele assim: corre, e se você não correr eu vou te matar. Ele estava contando testemunho hoje do livramento, estava lá contando. Sabe por quê, queridos? O inimigo está sempre querendo armar cilada para a gente. Você vê, ele saiu do carro para ajudar o velhinho, pensando que o velhinho tinha sido atropelado, mas era um assalto. Se ele tivesse virado as costas, pegado o carro dele, os caras nem tinham visto ele. Mas não, o sentimento de ser crente, de querer ajudar alguém, é mais forte. Quando ele viu, o cara vira, ele viu a arma, não, ele falou que gelou na hora, parou. Mas Deus deu Deus deu uma confiança plena nele, que ele falou que não ficou nenhum momento preocupado. Queridos, eu não sei quais são os tipos de problemas ou os percalços que vocês têm vivido, mas uma coisa eu sei: o homem que anda sobre as águas está com vocês, e Ele quer fazer você andar sobre as águas nesse ano 2016. 2016 vai ser um ano de fé, um ano sobrenatural,
um ano que vocês vão viver as promessas de Deus. E eu quero profetizar como ministro do Evangelho que será um ano da restituição, daquilo que se perdeu, Deus vai trazer de volta, um ano novo de unção de Deus para a tua vida, para o teu ministério e para aqueles que estão ao teu redor. Sabe por quê? Deus prometeu, vai se cumprir. Tem promessa antiga se cumprindo nesse ano que se inicia no nome de Jesus. Receba, aleluia, aleluia, receba. Sabe por quê, queridos? Porque nós podemos perder tudo. Esses dias eu perdi meu pai. Quem perde ente querido é uma dor terrível. Esses dias eu fiquei pensando, falei, puxa Senhor, eu perdi meu pai. Tem pessoas que perdem mãe, perdem os filhos, né? A dor é uma dor horrível. Tem gente que era rico, ficou pobre, perdeu tudo. Tem gente que perdeu o grande amor da vida, né? Fala, eu era apaixonado, não, perdi o meu amor. E fica lá vários anos chorando pelo amor, né? Perca é ruim. O problema é que a gente não entendeu que essas coisas, né, que os entes queridos, uma hora todo mundo vai morrer. A nossa maior função na terra é fazer com que os nossos entes queridos, nossos familiares, estejam em Cristo. Porque se eles morrerem, eles vão morrer no Senhor. Essa é a nossa função. Porque é difícil. Profeta de casa tem honra. Aonde a gente é mais atingido, né? Na nossa casa, na nossa família. Com Jesus foi diferente. Jesus chegou lá, os caras espirraram Jesus de Nazaré, queridos. Ensinamento que ele deixou para a gente também insistir. Não é para desistir, é para orar, ter estratégia. E Deus vai salvar a tua família. Deus vai salvar, pode ter certeza, no nome de Jesus. Aonde o pecado abundou, superabundará a graça. Então o que acontece? Temos que entender que ou fazemos do jeito que Deus quer, ou é melhor nem fazer, irmãos. Para fazer mal feito, é melhor nem fazer. Então essa confiança que nós temos que ter no Senhor tem que ser plena. Que 2016, você olha para 2015 e fala, como eu era bobinho e como eu era bobinha. Nossa, eu padeci tantos problemas por tão pequenas coisas, né? Porque infelizmente a gente dimensiona os problemas de uma maneira que eles não são. A gente pega um problema assim, às vezes, pastor, você não sabe qual é o meu problema. Nem sei, nem quero, já tenho tantos. Você tem um Deus que está cuidando de você, por que você quer me contar os teus problemas? Fica com eles, porque eles vão passar. Deus não dá uma cruz maior que você pode carregar, queridos. O problema é teu? Não, o problema é dele. Olha que bom ainda, nem teu ele está emprestado. O problema é de Deus, ele vai resolver. Então a gente não pode fazer uma tempestade num copo d'água. Sabe por quê? O inimigo ele entra na mente da gente para isso acontecer, a gente ficar dependente desses problemas e dimensionar eles maiores. Mas hoje tem visão de Jesus aqui, visão de águia. Você vai olhar para o problema e falar, meu Deus é muito maior do que esse problema, não vou nem preocupar. Está na mão dele, ele vai resolver. Ele vai resolver. Filhos, para encerrar, ou confia ou não confia. Josué estava numa batalha, a batalha estava tão forte, soldados do povo de Deus contra soldados inimigos, uma guerra terrível. E Josué era estrategista. Josué falou assim, se chegar à noite, eles vão vencer, eles vão prevalecer, porque a noite é mais escuro, eles têm mais estratégia, o povo de Deus não são tão experimentados como soldados, não tem tanta experiência, eles vão morrer. Aí Josué olhou, se chegar à noite nós vamos morrer, vamos perder. Já sei, eu vou orar, e o sol vai parar, e nós vamos ganhar. Simples assim, irmão. Deus, para sol, para a lua, porque é a vitória do povo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? 2016, o problema já parou, a dificuldade vai estar no outro lugar, e vocês vão adiante vencendo, porque o sol e nem a lua pode deter o que Deus tinha para aquele povo, queridos. Deus fez o sol parar e a lua parar para o povo vencer, porque Josué
confiava em Deus, acreditava que se ele abrisse a boca, Deus ia operar. Então nessa noite nós vamos embora aqui entendendo que nós podemos abrir a boca para glorificar e exaltar e para profetizar sobre a nossa vida, para profetizar sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Deus não quer você como um crente pedindo oração. Deus quer que você seja um crente que ora e seja abençoador de vidas. Você até pode pedir oração de vez em quando, sempre é bom pedir oração para os irmãos, mas não, você vai ser um crente ousado, corajoso, e você vai clamar o nome do Senhor, e Deus vai responder a tua oração, e Deus vai te usar poderosamente para ser canal de bênção aonde quer que você esteja, porque a promessa de Deus que você seja um exemplo aonde quer que você esteja, um verdadeiro cristão, semelhante a Jesus, fazendo a obra dele em todo tempo, fora de tempo, cumprindo as promessas de Deus para o teu ministério. E em nome de Jesus 2016, eu creio que será um ano do recomeço, um ano a qual Deus vai colocar essa igreja de pé. Essa igreja vai ser uma igreja conhecida como resgatadora de vidas, acolhedora de almas, aonde o poder de Deus vai invadir todos nós, e nós vamos fazer a vontade de Deus prevalecer. Amém? Você crê nisso? Sabe como vai acontecer isso? Quando eu e você, que nem eu vou falar agora, fique de pé. Quando nós ficarmos de pé e começarmos a fazer a nossa parte. Quem vai fazer a sua parte? Levanta a mão e dá um brado de glória. No nome de Jesus, faça a tua parte. Eu estou fazendo a minha, preciso fazer mais. Nunca vai ser suficientemente bom, irmãos. A gente sempre vai estar numa crescente. Amém? Quer ver, ó? Quantos churrasquinhos você vende por dia? Uma média 50 churrasquinhos, tá bom? Tá nada, tá horrível. Vai vender 200 a partir desse ano agora. Por quê? Porque 200 vai abençoar a vida dele e vai abençoar a nossa. Porque eu vou chegar lá e falar: pastor, Deus te usou para profetizar, toma 2 aí. Aí, ó. Glória a Deus. Eu nem fui ainda, eu ia anteontem, esses dias aí. Ontem que eu ia, estava aberto. Mas tá vendo, você já não quer vender 200. Mas sabe por quê, queridos? Porque a nossa fé vai estar sendo posta em ação. Eu quero orar por vocês nessa noite. Quero que você curve sua cabeça, feche teus olhos. Confiança é a chave para uma vida diferente com Deus. Confiança é a chave para uma vida diferente com Deus. Depois dessa passagem que os discípulos tiveram com Jesus, eles começaram a entender que eles tinham que confiar no Deus que eles serviam. Por isso, soberano Deus, eterno Pai, nessa noite eu quero te pedir no nome de Jesus, Senhor, que as tuas mãos estejam guiando o teu povo, conduzindo a tua igreja a fazer a tua obra, a avançarem, seguindo o teu propósito. Deus, que esta confiança que gerou no coração de Pedro, ela começa a ser gerada no coração das pessoas que aqui estão, das pessoas que estão nos assistindo. Deus, que sejam tocadas e impactadas pelo poder da tua palavra, e possam acreditar que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe, que possam acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que possam acreditar que o Senhor ainda é o Deus do impossível, que possam acreditar, Senhor, que quando o Senhor ordena a bênção, ela vem. Então, no nome de Jesus, nós te clamamos nessa noite, Deus, que esse ano de 2016 seja um ano especial na tua presença, um ano de intimidade, um ano de comunhão, um ano de compromisso do teu povo para contigo. E eu quero profetizar homens e mulheres de Deus ousados, corajosos, cheios de unção e de poder. Então nessa noite, Deus, reveste a tua igreja, reveste a tua igreja, reveste a tua igreja, Senhor. Cumpra a tua vontade em nossas vidas. É essa a nossa oração no dia de hoje, Deus. Sê conosco, Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Cumpra a tua palavra em nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aquele que crê que esse ano 2016
Será um ano de intimidade, um ano de comunhão e de compromisso. Glorifica a Deus com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Um ano especial para cada um de vocês. Domingo nós estamos aqui de novo, em nome de Jesus. Não se esqueça, não importa o tamanho da tempestade, o importante é confiar no Senhor. Amém? Orem, continue orando pela igreja da Casa Verde, pela igreja de Pirituba. Inclusive vocês são muito pouco lá, viu? Eu estou vindo muito aqui, vocês têm que ir lá pegar esses carros abençoados que Deus deu para vocês, né? Quem não tem carro tem um ônibus particular com motorista que leva lá também. Jesus andava a pé, Cláudia. Andava de jumento, de jegue, mas a maioria das vezes Jesus andava a pé. Então eu espero um dia vocês lá, a igreja lá, o Fábio de vez em quando vai lá nos visitar, né? Então a igreja vai ficar feliz. O pessoal do louvor acho que vem domingo aqui também. Amém? Então conto com vocês, continue orando por nós. Que Deus abençoe vocês, uma semana de vitória. Aplaudo o Senhor mais uma vez, diaconisa Cláudia.